Como vai ser o governo de Jair Bolsonaro em 2019? Já tem muita gente tentando fazer projeções, fazer previsões. Vamos às nossas aqui no Fala Rovai. Quem está esperando um governo absolutamente desastroso de Jair Bolsonaro já em 2019 tem meia razão. Vou tentar aqui explicar por quê. Porque, evidentemente, Bolsonaro vai cometer muitos erros, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma força de discurso que se construiu a partir de temas fundamentalmente morais, temas que não têm relação direta com as questões econômicas, por exemplo. E esses temas é que vão garantir o seu percurso, o seu trajeto, não só por um ano, talvez por mais do que isso. Vamos lá. Primeiro, ponto 1. Eu tenho certeza que o governo de Bolsonaro será um governo em alta temperatura e pressão. Vai estar sempre a 100 graus. Não existe politicamente o governo Bolsonaro sem guerra. Ele precisa dos conflitos culturais, dos conflitos de opiniões, ele precisa colocar o adversário o tempo todo como inimigo, né? Sem confronto não existe Bolsonaro. Então o Brasil será um país conflitado, em conflito permanente enquanto ele estiver no poder. 2, vai ser um governo politicamente confuso, principalmente no começo, até as placas tectônicas se arrumarem, porque todo começo de governo é tenso, mas esse será muito mais tenso. O Bolsonaro vai ficar brigando com o ministro em público, dando pito pela imprensa, pelo Twitter, pelo Facebook. Ministros vão ficar se bicando. Hoje mesmo a gente já teve aí o Paulo Guedes reagindo ao Onyx Lorenzoni, dizendo: olha aqui, quem manda na economia sou eu. Quando o cara da política fala de economia, dá problema, o mercado cai. Enfim, isso aí é café pequeno. Vai ser pau entre eles o tempo todo. 3, vai ser um papelão em nível internacional. Papelão. Vai ser o governo, parodiando o Chico Buarque, ao contrário do que ele disse, vai ser um governo que fala fino com os Estados Unidos e grosso com a Bolívia. O Brasil de Bolsonaro será candidato a serviçal de Washington, a quarto de despejo dos Estados Unidos. É este o papel que a turma de Bolsonaro enxergam para o Brasil do ponto de vista internacional. Eles preferem que o Brasil seja um sócio absurdamente minoritário do projeto americano, que tenha 0,1% dessas ações, do que tenha algum protagonismo com países como China, Rússia, enfim, África do Sul, Índia, países que formavam os BRICS. 4, vai ser um governo de atrito constante com o Congresso. O Kim Kataguiri deu uma entrevista dizendo o seguinte: o Bolsonaro tem que usar o Facebook, o Twitter e as redes sociais para enquadrar os deputados. Vejam qual é a proposta de um dos deputados que foi eleito pela base ali do Bolsonaro, que é o garoto do MBL. Então, nos primeiros meses, o governo vai ter muito apoio, mas depois os deputados vão querer cobrar a fatura, principalmente para aprovar medidas impopulares. Bolsonaro não terá como entregar muito do que eles vão querer, e aí começam as chantagens congressuais. 5, vai ser um governo que vai precisar pautar os temas polêmicos, que foram os que garantiram ao Bolsonaro chegar onde ele chegou, né, para manter a sua base social aguerrida, disposta à guerra, com armas na mão, pensando que, olha, temos que destruir os inimigos, porque eles não querem deixar aprovar o Escola Sem Partido, porque eles são contra a nova lei que vai enquadrar os professores que falem que ditadura é ditadura ou escravidão foi escravidão. Eles vão manter isso para quê? Para poder acabar com a autonomia das universidades públicas, para impedir que reitores sejam eleitos pela comunidade acadêmica. Eles vão precisar disso. Então, armas, escola sem partido, limitar o ECA, acabar com as cotas,
serão temas deste primeiro ano, mas que vão sendo colocados aos poucos, como se fossem filés para os leões, né? Você não dá todos os filés de uma vez só, você dá aos poucos para o leão continuar sendo leão. Sexto, vai ser um governo que vai dançar com o mercado, mas vai dançar valsa, porque de um lado você tem os ultraliberais ligados ao Paulo Guedes e do outro lado você tem um pessoal mais ligado às Forças Armadas, que precisam do Estado, inclusive para justificar as Forças Armadas. Para que umas Forças Armadas sem Estado? Para fazer segurança das corporações? Então, essa visão será o tempo todo conflitada ali com a visão do Paulo Guedes e da sua turma. Entrará em conflito. Os militares de hoje já não são como os de antigamente. Eles são mais liberais, mas mesmo assim há visão de que eles não podem entregar, por exemplo, o setor energético todo, que não podem entregar bacias hidrográficas, que querem o controle da Amazônia, aceitam entregar a base de Alcântara para os Estados Unidos, mas querem a Amazônia. Enfim, isso vai estar o tempo todo em debate. 7. Um dos itens que eu acho mais perigoso vai ser um governo das forças policiais e das milícias. Esses setores atuarão em conformidade, na minha opinião, e terão liberdade para matar, sem ter que explicar muita coisa. Matou em trabalho, é porque quem morreu, de alguma forma, merecia. Quem morreu não devia de estar ali naquela hora. Quem morreu não parou o carro na hora que o policial deu farol alto. Quem morreu desacatou a autoridade. Quem morreu mereceu morrer. Isso, evidentemente, principalmente em estados e cidades capitais, onde há um nível maior de violência, vai acontecer de forma relativamente bárbara. Rio de Janeiro, São Paulo e talvez até Minas terão muitos problemas com isso, porque elegeram os piores governadores desta eleição. 8. Vai ser um governo de guerra com os veículos de comunicação, especialmente os críticos. Eu acho que já deu para ver isso na entrevista que o Bolsonaro deu ao Jornal Nacional. Ele foi ali para enquadrar a Folha, mas também o Globo, a Globo. Os recados que ele deu à Folha eram recados para o William Bonner e para as suas organizações Globo. Foi isso logo de cara com os maiores grupos de comunicação para que os outros percebam que se não forem bonzinhos com o bolso, vão tomar na cabeça. O recado é claro, é uma clara agressão à liberdade de imprensa, é uma clara agressão aos direitos à comunicação, mas vão se intensificar a partir de janeiro, porque aí ele vai controlar a Polícia Federal, a Receita Federal, a ABIN, outros órgãos de inteligência, e esses veículos e jornalistas críticos serão então monitorados de forma mais próxima e intimidados com, digamos assim, instrumentos mais cortantes. Ainda mais se o Moro vier a ser o ministro da Justiça. 9. Por fim, será um governo patético, mas não pense que será rapidamente desmoralizado do ponto de vista popular, porque Bolsonaro terá um tempo para culpar a oposição por tudo que não estiver acontecendo. Ele vai culpar o PT, vai culpar a CUT, o MST, os terroristas do MTST, o PSOL, a Bandeira Vermelha, os blogs, os sites críticos, a Folha, o Escambau, por não estar conseguindo avançar naquelas reformas que são importantes para deixar o país melhor. Então, ao fazer isso, ele vai jogando parte dessas pessoas na ilegalidade, vai tentando transformar o país numa coisa mais uníssona e vai aos poucos tentando ganhar tempo para entregar alguma melhoria econômica. Se ela vier por algum motivo externo, e às vezes acontece, né, o Bolsonaro ganha mais tempo. Se ela não vier, a gente vai discutir o Brasil de 2020 com um pouco mais de esperança. Caso não vai ser em 2019 que este blogueiro, este jornalista acha que as coisas se resolverão.
É isso aí, galera. Se você ainda não é inscrito no canal da Fórum, aproveite e faça isso. Basta se inscrever, mas não esqueça de apertar o sininho que fica aí em cima, porque assim você recebe as notificações. Siga o canal da Fórum no YouTube.